Pais amados, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra de Deus com você, usando este canal aqui do Minova, aqui para trazer para você uma palavra de edificação, uma palavra de direção para sua casa, para sua família. Vivemos dias onde nós estamos aprendendo a conviver um pouco mais com a nossa família, não é? E em tempos assim nós precisamos de muita graça do Senhor, precisamos de muita sabedoria, precisamos de muito entendimento, não é? Buscar muito de Deus para que a gente possa construir uma família, construir de fato uma casa com a sua essência, né? Construir uma casa, o prédio, a estrutura é fácil, mas construir uma família onde o relacionamento, onde o amor, onde a paz de Cristo, ela venha governar, nós precisamos de muita sabedoria de Deus, precisamos de leitura da palavra, precisamos de orar, precisamos de praticar aquilo que a palavra nos ensina, principalmente nós que somos os pais, né? Você que é o pai, você que é a mãe, você que é uma mãe segundo o coração de Deus, uma mulher que quer de fato ver a sua descendência, os seus filhos, vencerem nessa vida, mas vencer no temor do Senhor. Porque é no temor do Senhor que de fato uma vida, pode-se dizer que ela é uma vida bem sucedida, quando os nossos filhos temem ao Senhor. Então a mulher tem um papel fundamental, como o homem também. E hoje eu quero deixar uma palavra rápida para você, 15 minutos aí no máximo, sobre um princípio muito importante que nós, como discípulos de Cristo, nós que fomos chamados para isso e aceitamos o convite de Deus de ser o sal da terra e a luz do mundo, precisamos praticar. E está lá em Provérbios capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 4. São dois versículos, né? E me chamaram a atenção desde ontem, né? O 1 é um versículo muito conhecido. A Bíblia diz que a resposta suave, ela afasta a ira, né? A resposta suave, ela afasta a ira. Mas palavras graves, palavras grossas, né? Elas atiçam a raiva. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui nessa palavra para você e para a sua família é nós tomarmos cuidado com a maneira que nós nos dirigimos aos nossos familiares. Seja você pai, seja você mãe, esposa, irmão, irmã. Geralmente, o tempo que hoje parece que todo mundo está muito corrido, hoje está todo mundo estressado, parece que estresse, né, virou a regra do cotidiano da vida de muitas pessoas. E isso tem trazido às pessoas uma certa irritação natural. Parece que as pessoas, né, com pouquíssimas coisas já estão gritando, né? Quando querem alguma coisa já gritam, já falam de forma áspera. Isso demonstra um coração que não está bem. Uma pessoa que não consegue responder com brandura, o problema não está lá do outro lado, está dentro de nós. Então, responder de maneira suave, de maneira amável, é muito importante, né? Por mais que a situação ela possa até ser irritante, mas nunca nós devemos tirar essa regra. Eu tenho que levar uma resposta suave, algumas vezes firme, mas sem grosseria, sem gritaria, né? Isso tem faltado em muitas famílias. E quando isso falta, qual vai ser a resposta que nós damos, né? Falamos palavras duras, falamos palavras graves, palavras grossas, palavras com amargura, às vezes até com ódio, e isso vai, como se diz, fomentar mais ainda a briga, a intriga, e quando está ali, como diz o ditado, né? Quando o circo pega fogo, aí falamos coisas que não devemos, e a palavra, a língua, ela tem um poder de matar, às vezes maior do que uma arma, porque uma arma, ela traz uma morte física. Uma palavra, ela pode trazer uma morte espiritual, emocional, pode acabar com um relacionamento, que isso pode refletir na vida de uma criança, na vida de um homem, de uma mulher casada, e pode trazer até separação, distanciamento. Isso pode criar
uma distância que às vezes pode ser até irrecuperável, né? Não recuperar esse relacionamento mais. Então, entenda isso. Quando você vê que você não está conseguindo se controlar, que qualquer situação ela leva você a dar uma resposta dura, não é? A aumentar o seu tom de voz, para um pouquinho, faça aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos examinar a nós mesmos, não nos examinar olhando apenas para nós, mas olhar para nós olhando para a cruz, vendo o quanto que Deus nos ama, que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, através da morte de Cristo, eu reconheço que sou pecador, mas um pecador que recebeu um presente, que é o perdão de Deus, a salvação, o Espírito Santo, que pode me transformar. Então, quando eu me autoexamino olhando para a cruz que está vazia, eu vejo a oportunidade que eu tenho de confiar no amor de Deus para me transformar, para tirar aquela amargura que às vezes está dentro do meu coração. A pessoa amargurada, ela não tem como falar palavras mansas, não tem como ela falar palavras brandas. Uma pessoa amargurada, ela geralmente pode estar com reflexos de raiva, com reflexos de tantas coisas dentro do seu coração e que vai refletir nas suas palavras. Então, é isso que a palavra diz, a resposta suave. A pessoa está gritando em casa, está aquela situação conflitante, estressante, e a pandemia tem trazido um convívio maior dentro da nossa casa. A situação está muito conturbada, está muito estressante, é menino, né? Tem ali, é aula online, às vezes trabalho dentro de casa, aquilo gera uma tensão. Busque do Senhor, busque de Cristo, fala, Deus, me dá o controle, me dá a sabedoria, me dá paz, né, para que eu possa trazer uma resposta branda, uma resposta bondosa. Se tiver que advertir, até corrigir, seja firme, mas em amor, sem gritaria, sem levantar o tom, sem baixar o nível. Então, essa resposta suave, ela afasta a ira. Afastou a ira, nós podemos ter a visão de Deus diante da situação. Diante da situação. Quando um filho fizer um pedido, quando um cônjuge fizer o pedido, antes de nós gritarmos, antes de nós brigarmos, antes até de nós dizermos sim ou não, vamos ver qual a razão daquele pedido. O que de fato aquele pedido está trazendo? O que aquele pedido reflete o quê? Qual necessidade real está dentro daquele coração? Então, busque sempre a resposta suave. E o versículo 4, ele diz assim, a língua saudável é a árvore de vida. Então, a nossa língua, ela tem que ser saudável. O que é uma língua saudável? Até coloquei aqui no meu caderno devocional, ela é edificante. Ela traz edificação. Ela não traz só a condenação, ela traz a direção. Ela traz o amor, ela traz uma resposta branda, ela traz o perdão, não é? Então, assim, é muito importante isso, é muito importante. A língua saudável é a árvore da vida. Primeira parte de Provérbios 15, 4. Eu me pergunto, a minha língua está sendo saudável? Né? Nós temos uma preocupação muito grande de higienizar a nossa boca, escovamos os dentes, passamos o fio dental, isso é necessário para uma boca saudável fisicamente, um bom hálito. Mas eu preciso também de uma boca saudável naquilo que eu falo, naquilo que eu expresso. Palavras têm que ser saudáveis, querido. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, ele tem que trazer cura, ele tem que trazer edificação. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maldosa, nenhuma palavra que humilhe a pessoa, que tire o valor da pessoa. Porque, queridos, as pessoas, elas são pessoas, seres humanos. O pecado é o que ela faz, mas Deus ama a pessoa. Então, é muito difícil às vezes nós entendermos isso. E quando nós não entendemos isso, o nosso coração, a Bíblia diz que a pessoa boa tira do bom tesouro que está o seu coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, eu tenho que ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa que busca o amor de Deus, que vive o amor de Deus, que aceita o amor de Deus, o perdão de Deus, que lê a palavra de Deus, que adore ao Senhor,
que cante ao Senhor, que medite na palavra, para que o meu coração esteja cheio do amor de Deus. Um coração cheio do amor de Deus vai produzir palavras que trazem vida, que os frutos da sua palavra vai produzir na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, dos seus tios. Elas vão produzir vida. Suas palavras têm que produzir vida. Por quê? Ele diz: mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. A perversidade que há na minha língua, se ela não for purificada, se ela não for limpa, né? Limpamos a nossa boca quando meditamos e obedecemos na palavra. Limpamos a nossa boca quando buscamos um relacionamento vivo com Cristo, igual Isaías no capítulo 6. O Senhor purificou os lábios de Isaías. Precisamos ter essa fé. Precisamos orar isso ao Senhor com fé, com fé. Fala: Jesus, purifica os meus lábios, que da minha boca saiam palavras que edifiquem as pessoas, edifiquem os meus irmãos. Pessoas que falam mal dos outros, pessoas que fofocam, pessoas que mentem, elas estão trazendo brechas para a sua vida. São palavras perversas. A fofoca, a maledicência são palavras perversas. E aí eu vou abrir uma brecha muito grande no meu espírito, queridos. Abrindo uma brecha no meu espírito, aí, meu irmão, eu estou suscetível a várias coisas ruins na minha vida. E posso me tornar uma presa fácil para situações que poderiam ser vencidas se eu tivesse uma língua sábia, se eu fosse uma pessoa que produzisse vida com os meus lábios. Então, amado, eu quero deixar isso para a sua família hoje. Produza palavras sábias, produza uma linguagem sábia, edificante. Se você está com dificuldade nisso, ore ao Senhor. Deus quer nos ajudar. Através do sangue de Cristo, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que, quando nós abrimos o coração para Cristo, ele nos transforma numa nova criatura. Se nos nossos lábios hoje existem palavras que destroem, entregue o seu coração para Jesus. Confessa isso ao Senhor. Confessa esse pecado a Jesus e fala: Senhor, purifica os meus lábios. A partir de hoje, dentro da minha casa, independente da situação, vai vir resistência. Se você quer mudar, vai vir a dificuldade primária. Aquela dificuldade quando você toma uma posição, não é? Quando você define criar um novo hábito, decide criar um novo hábito, você vai passar por um processo de adaptação. Mas se você perseverar até o fim, a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim ganhará a sua alma. Nesse contexto, é aquele que me obedecer até o fim, ele vai dominar a sua alma. Então, a sua língua precisa ser dominada. Decida-se, Deus vai te ajudar. Levante-se aonde você está e fala: a partir de hoje, a minha casa, eu em minha casa, eu vou só profetizar palavras de bênção. Eu vou só trazer isso. Cristo vai me ajudar. Amém, queridos? Então, essa palavra que eu quero deixar para a sua família, compartilhe, né? Compartilhe. A palavra é para compartilhar. Então, compartilhe com pessoas que estão precisando. Abra o seu coração, seja um instrumento de Deus, mas traga palavras que edificam. Você é boca de Deus quando você pronuncia palavras que edificam. Amém? Quero orar por você no nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que vai estar vendo e ouvindo esse vídeo, que o Senhor venha purificar o nosso coração, venha purificar os nossos lábios, Deus. Tira do nosso coração toda amargura, toda raiva. Nos liberta, Deus, daquilo que nos prende, para que nós não venhamos falar palavras que edificam. Nós devemos trazer palavras suaves, porque a palavra suave afasta a ira, Senhor. E nós não queremos que o espírito de ira, que o sentimento de ira domine o nosso coração. Então, abençoa o teu povo, abençoe cada vida que vai estar ouvindo essa pequena ministração e dá graça e força para eles no nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe, querido. Seja um canal de bênção, compartilhe. E se Deus permitir, semana que vem nós estamos aqui compartilhando mais uma palavra de esperança e uma palavra de fé para você, para sua família, para alguém que precisa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.